Olá, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Dé Ferreira, esse é o canal Bem Bruxona, a sua fonte de tarô, espiritualidade, autoconhecimento e tudo que é de bom, né, minha filha? Hoje eu tenho uma mensagem do oráculo para o seu momento atual, então já vai se conectando com a sua opção, se inscreve no canal e conta lá nos comentários qual vai ser a sua opção. Hoje temos 3 cristais diferentes, então vamos começar com a opção de número 1, quartzo transparente, opção de número 2, pedra pirita, e a opção de número 3, Pedra da Lua. Combinado? Se você ainda não escolheu, pausa o vídeo e volta um pouquinho. Sempre adoro te lembrar que você está convidadíssima para assistir o vídeo completo e ver qual opção faz mais sentido para o seu momento atual, tá bom? Bora começar então com a opção de número 1, quartzo transparente. Vamos ver quais são as mensagens do oráculo para quem se conectou com a opção de número 1, quartzo transparente. Turbulência. A primeira coisa que me vem nessa carta para falar para você é: sinta o impacto. Sinta o impacto do que quer que tenha acontecido na sua vida, do que quer que tenha te causado uma turbulência, do que quer que tenha te tirado do seu eixo, do que quer que tenha te oferecido o mínimo de perigo, ou justamente a perda de alguma coisa. Uma turbulência muitas vezes é sentir o chão desabar debaixo dos nossos pés, né? Então, e às vezes desaba mesmo, pode não ser só uma sensação. Uma turbulência pode inevitavelmente acontecer da pior maneira possível, né? A gente pode ter um desfecho não muito bom quando a gente tem essa carta trazendo o abutre. Então, aqui eu não tô fazendo previsão, tá? Eu tô falando com pessoas que já passaram por isso ou que estão passando por esse momento agora, lembrando que essa é uma mensagem para o seu momento atual. Então, as turbulências existem quando essa carta sai. Elas podem ter acabado de passar, elas podem estar acontecendo agora. Você pode estar sentindo que o chão desabou diante, né, debaixo dos seus pés. Você pode estar sentindo que tudo desmoronou e você ainda está naquela sensação de eu não sei agora o que eu faço. A primeira mensagem que eu quero falar para você é calma. Calma, respira. Sofra o que você tiver que sofrer, o que quer que essa perda, que essa turbulência, que essa situação tenha te causado, não é hora de você querer levantar voo e de você querer se recuperar. A gente podia ter uma fênix aqui, a gente podia ter qualquer outro tipo de mensagem, mas a gente tem você passando por essa turbulência, a gente tem você vivendo esse momento. Então, se você tá lembrando, essa mensagem não é para todos, essa não é uma mensagem de previsão. Se você se conectou com essa opção e com essa carta, a gente pode estar falando aqui de você passando por um período de luto. A gente pode estar falando de vários tipos de luto. A gente pode estar falando da perda de alguém querido, a gente pode estar falando da destruição de sonhos antigos que você tinha, a gente pode estar falando da finalização de um relacionamento, ou a gente pode estar falando também só de você estar passando por esse momento de instabilidade, sabe? Esse momento que te tira do eixo, esse momento que te sacode, independente da situação. A mensagem principal aqui é: respira, calma, sente o impacto das coisas. A gente vive numa época, num momento em que parece que a gente tem que tirar um aprendizado de tudo. Você não tem essa sensação? Tudo tem que trazer um aprendizado pra gente, tudo a gente precisa evoluir, a gente já precisa se aprumar e a gente então precisa já entender o que foi que aconteceu para melhorar uma sociedade de performance. Sente o impacto das coisas, sabe? Às vezes não tem nenhuma lição para ser aprendida ainda, por enquanto. Talvez você vá entender isso só lá na frente. O que se pode fazer diante de uma turbulência é manter o controle. Como que você mantém o controle? Como que você mantém a calma? Quando o avião tá chacoalhando, né? Como que você faz isso? Respira. Respira, conta até 10, e sofre o impacto que quer que você tenha que sofrer, da perda que quer que tenha acontecido na sua vida. Às vezes, no ímpeto também de tentar tirar alguma lição das situações, algum proveito, alguma coisa, a gente evita o sofrimento muitas vezes e a gente evita de sofrer o impacto das coisas, não, porque eu já quero já sair resolvendo. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito assim, não, eu já quero já resolver e eu não vou nem entender o que aconteceu aqui nessa situação, o que foi que essa situação me causou, qual foi, sabe assim, não, eu já quero sair. Não, calma. Sair resolvendo e sair atrás de resolver as questões depois da turbulência não vai fazer com que a dor que você precisa sentir passe. Não vai fazer. A única coisa que vai fazer com que a dor passe é sentir a dor. De resto,
Não tem como escapar. Você pode escapar agora, você pode se distrair, mas lá na frente isso vai voltar a doer. Então, doa o que tem que doer, deixa doer a ferida. Eu sei que esse é um assunto extremamente delicado, eu acho que esse é o tema mais pesado que a gente já falou aqui até hoje. E não seria tanto, né, se a gente tivesse só, turbulência, vamos enfrentar e encarar essa turbulência, mas a gente tem o abutre. Então, o abutre é um animal muito ligado a encerramento de ciclo. Então, se essa foi uma turbulência que levou alguma coisa de você, levou alguma parte sua embora, alguém importante da sua vida de alguma maneira, metafórico ou não, sente esse impacto, sente a turbulência, se acalma, chora o que tem que chorar, sofre o que tem que sofrer, e aí então você respira, mantém a calma, e aí sim vamos entender o que há para ser feito daqui em diante. Aí sim a gente vai entender como é que a gente se posiciona. Estamos vivendo tempos que a gente não se permite sentir o impacto das coisas. Não, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para me preocupar, é muita coisa para resolver, então eu não... E esse é o nosso maior erro, não querer encarar a situação, não querer entender o que aquilo causou em você, sem tirar nenhum proveito disso, mas entender qual foi o impacto daquilo na sua vida, em quem você é. Bom, eu tô falando com pessoas aqui que foram forçadas a ir embora, forçadas a se despedirem, e aí, de novo, eu posso estar falando de um luto realmente, ou eu posso estar falando de uma pessoa aqui, por exemplo, que foi traída, que se sentiu traída de alguma maneira e que teve algum impacto isso na sua vida que fez com que você tivesse que ir embora, né? É quando uma verdade fica tão exposta, quando uma ideia, quando um raciocínio, quando você tem aquele rasgar o véu, aquele entendimento de uma situação que você é obrigado a ir embora. Então aqui a gente tem um corte, um rompimento que pode ter tirado algumas coisas da sua vida, que pode ter tirado algumas pessoas da sua vida, algumas situações, e talvez você não esteja entendendo direito o porquê, mas é importante que você saiba que isso foi para tirar esse peso que estava em você. Não por acaso, aqui no meio do seu jogo, a gente tem a carta da torre. Então, a torre é quando tudo desmorona, quando tudo cai bem na nossa frente, e você às vezes fica sem nem saber por quê, de onde veio, mas a espiritualidade sabe o que está fazendo. Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não entende o propósito, às vezes a gente não entende uma finalização, às vezes a gente... E às vezes não tem lição nenhuma mesmo disso, não nesse momento, mas é importante que você entenda que as coisas caíram e às vezes caem em cima da gente, e a gente precisa olhar em volta e dar o devido grau de importância para o que está acontecendo, assim como às vezes aqui eu falo para vocês, vamos também pegar um pouco mais leve, vamos tentar não problematizar tantas coisas. Aqui, eu tô falando, tô conectada com pessoas que não estão, talvez, dando a devida importância para a própria dor, não estão dando a devida importância para o acontecimento, para o que foi que desmoronou aqui essa torre, né? Para o que foi que caiu diante dos seus olhos, para o que foi que você viu esse rasgar, esse rompimento de alguma coisa que você de fato não estava esperando. A gente vê o seu mundo emocional aqui muito abalado, mas você é muito forte. A Rainha de Copas é uma rainha do nosso mundo emocional, então ela é uma rainha sensível, mas ainda assim muito forte. Esse é um momento de cura para você, é um momento de recuperação, é um momento de você entender o que foi que aconteceu, entender a turbulência, entender sem querer tirar tanta... eu não quero que você vá para esse lugar de pensamento de o que eu aprendi com isso, não é olhar para isso dessa maneira, entender qual foi o acontecimento, entender onde isso te doeu, e não para você evoluir, prosperar, não é sobre isso essa leitura, é para você entender onde foi que doeu, para você entender o que estava pesado para você, o que está pesado para você, né, o que está te causando essa ansiedade, essa angústia, porque a gente tem um 9 de espadas aqui, então você se equilibrar de novo, sabe? Você se colocar no eixo, no prumo. Aqui tem a carta da justiça. Eu posso estar falando com pessoas aqui que tiveram problemas com a justiça ou receberam, né, algum tipo de turbulência que vem através de causas judiciais, enfim. E isso pode ter mexido muito com o seu mundo emocional, mas respira, calma, vai dar tudo certo, sabe? Respira, porque assim que você conseguir se levantar desses escombros,
desse raio que atingiu essa torre, a gente tem aqui a carta do carro, você assumindo de novo o controle da sua vida, você assumindo o seu poder, você retomando as rédeas aí da sua vida e se recuperando disso. Porque a gente tem uma imperatriz aqui, você é essa pessoa. Então você volta a florescer, você volta a prosperar, você volta a ter a sua energia, mas por hora, entenda o que te aconteceu e sinta a turbulência. Combinado? Opção número 1. Muitíssimo obrigada, eu espero que tenha feito sentido. Me conta lá nos comentários, se inscreve no canal. E bora lá então para quem se conectou com a opção de número 2, Pedra Pirita. Quais são as mensagens do oráculo para o seu momento atual? Expectativa. Tão bonitinho, né? Queria pontuar que ela veio invertida, tá? Então, expectativas assim. Sabe o que eu queria te falar, opção número 2? Sabendo que ela veio invertida? Muita atenção à expectativa que você coloca em cima dos outros. Isso mesmo. Muita atenção às expectativas que você coloca em cima de você mesma. Muita atenção às expectativas que você deposita todas num trem só, sabe? Atenção para isso. Como ela veio invertida, a gente vai considerar que você talvez esteja colocando muita expectativa em cima de uma situação só. Ou então, sabe quando tem uma coisa super legal para acontecer na nossa vida? Uma coisa que você vai falar assim, uau, que badalo, meu Deus, isso vai ser demais. Ou então, meu Deus, isso tem que acontecer, senão eu não vou mais conseguir existir se isso não acontecer. Isso é ansiedade. E aí a gente está transformando uma coisa que deveria ser boa, uma expectativa que deveria te alimentar de uma maneira positiva, porque eu sou uma pessoa também que parte do princípio de que sem expectativa a gente nem levanta da cama. Você concorda? Eu não sou também daquelas pessoas que falam assim, ai, não vamos colocar expectativa em nada, eu não coloco expectativa em nada, em cima de ninguém. Não, não, amor, calma aí. A gente coloca assim, aqui a gente coloca assim, somos todos seres humanos. Então, vamos pensar nas expectativas que a gente coloca em cima dos outros, nas expectativas que a gente coloca em cima da gente mesma, mas que saem desse terreno do sem expectativa a gente nem levanta da cama? Porque eu sou essa pessoa que eu penso assim, não, a gente tem que colocar expectativa sim. Gente, se você não colocar expectativa nas coisas, não tem por que você fazer. Você concorda? Não tem por que você executar. Não tem por que você se aplicar numa vaga. Não tem por que você, como se diz, começar um namoro. Não tem por que você ficar com alguém na expectativa, né, de namorar. E sem expectativa não dá pra fazer nada. Pra mim, sem expectativa não dá pra fazer nada na vida. Então, assim, vamos dosar? Vamos pensar nisso? Vamos dosar isso? Vamos tentar equilibrar essa coisa? Porque eu sinto que tem coisas boas acontecendo na sua vida, tem bons momentos, tem coisa legal pra caramba chegando, sabe? E ao mesmo tempo é como se essa carta vem invertida. Ao mesmo tempo, é como se você não estivesse sabendo aproveitar a expectativa que as coisas estão te trazendo da melhor maneira possível. Talvez isso esteja te deixando assim. Sabe quando a gente deposita toda a nossa expectativa em cima de uma coisa só? Então, toda a minha expectativa de vida tá aqui nesse relacionamento. Se esse relacionamento não der certo, lascou pra mim. Amor, eu não tenho outro caminho. Tem que dar certo isso daqui. Ou então você coloca tudo em cima de um trabalho, de uma carreira. Ai, isso aqui, só isso aqui me importa. Só isso aqui vai me gerar trabalho, resultado. Só isso aqui vai me trazer dinheiro. Ou, entende? São várias. A gente pode ir aí pra sempre em várias coisas que às vezes a gente coloca toda a nossa expectativa e tem o mundo acontecendo. As coisas estão rolando, você tá me entendendo? Então, assim, não coloca todas as suas fichas, não se joga nas coisas, sabe? Calma, calma, mulher. Coloca expectativa, mas vai sapatinho, sabe? Vai com calma. Vai com calma. Coloca uma expectativa boa. Expectativa demasiada vira ansiedade. Só que eu já posso te adiantar. Já te antecipo aqui, você não precisa nem sofrer. Então, vamos dosar essa expectativa? Vamos tentar equilibrar isso? Falando muito de equilíbrio aqui hoje, mas vamos tentar equilibrar isso de uma maneira que seja positiva para você, que te faça levantar da cama, para o que quer que seja que você está esperando. Me veio aqui muito pessoas que estão esperando vaga de emprego, sabe? Aquele retorno, aquela coisa. E aí uma coisa que era para ser legal, porque eu tô animada, que eu vou entrar nesse lugar e eles vão me chamar, nananana.
A gente colocar toda a nossa expectativa em cima de um retorno, de uma resposta, de uma parada que vai acontecer. E aí, de repente, a gente coloca tanta ansiedade naquilo, que já não é mais expectativa, é ansiedade, que, ai, tá me causando um mal. Um trem que ainda nem aconteceu. Sacou? Entendeu a coisa? Ou então tá me causando um mal, porque eu coloquei toda a minha expectativa ali, e daí isso daí não rolou, né? Do jeito que eu achei que ia rolar. Então, assim, a mensagem aqui é boa, é positiva, é uma carta bonita, é uma carta alegre, tá tudo bem, galera. Mas vamos pesar? Vamos dosar a expectativa que a gente coloca nos outros e em cima da gente mesma, tá? Aí, como essa carta tem o número 2, eu quero muito falar sobre expectativas colocadas em terceiros, né? Então, em coisas que vêm do outro e não tanto em cima da gente. Mas aqui também tem esse olhar, tá? Olha lá como eu estou certo, tá vendo? Como é que caiu? Ó, 2 de copas. Tá entendendo? Então, a expectativa que a gente coloca em cima do outro, do que o outro tem que fazer também pra gente se sentir bem, pra gente se sentir feliz, pra gente, porque eu quero que você seja assim, eu quero que você faça assado, sabe aquela coisa? Eu acho que a codorna também me traz uma coisa meio romântica, por isso que me levou pra esse lugar de pensamento, de relacionamento, né? Mas aí a gente fica assim, tem que ser do jeito que eu quero você como eu quero você como eu quero, sabe? Então, isso pode estar, eu tenho certeza aqui que a maior parte aqui da galera é isso, tá? Porque eu tenho 2 de copas, 5 de espadas. É quando você coloca uma expectativa, uma cobrança em cima do outro, 2 de espadas em cima do outro, para ele corresponder àquilo que você construiu na sua cabeça e que você, né, enfim, tá esperando, já que é uma expectativa, que aquilo se torna uma coisa difícil, tá? Aqui também tem pessoas que eu tô falando sobre emprego, tô falando sobre trabalho, porque eu tenho um as de ouros, então algumas pessoas aí receberam propostas de emprego, estão esperando algum retorno, alguma coisa assim. E aí também começa a dar aquela pirada na coisa do é intuição ou eu estou ansiosa. Entenderam, né, qual é o clima. Então, uma expectativa de receber um dinheiro, e aí aqui vai acontecer, esse dinheiro vai chegar. Roda da fortuna, esse dinheiro vai chegar, essa resposta desse trabalho vai vir, essas coisas vão acontecer. É um movimento do universo, a roda da fortuna, ela fala sobre o movimento do universo vai seguir você estando com expectativa ou não, amou? Então, assim, linkando aqui essas duas coisas, o que quer que vai acontecer você estando ansiosa, com expectativa ou não, vai acontecer. Então, se cuide, meu amor, a sacerdotisa está bem aqui no meio, se cuide, silencie todas as expectativas, todos os falatórios, silencie a sua própria mente, vai meditar, sabe? Vai se recolher um pouco. Tô falando com pessoas aqui que estão se recolhendo para se dedicar a um projeto, se dedicar a um novo negócio, uma nova oportunidade de trabalho. Então, assim, coloca suas expectativas aí, mas não todas as fichas, sabe? Mas, assim, tenta equilibrar, né? Tenta equilibrar essa expectativa de ser boa, de ser uma coisa positiva, de ser uma coisa bacana, com essa coisa de cobrança, com essa coisa de ansiedade, porque você não sai ganhando disso, né? Se você ficar, você já tá perdendo. Se você transformar a expectativa em ansiedade, você já tá perdendo. Pro seu mundo interior, respira, vamos de entender o que a sua intuição tá te falando, sua intuição tá te contando aqui que as coisas vão dar certo, mas a senhora está aí, ó, colocando expectativa, fazendo expectativa virar ansiedade. Combinado, meus amores? Se isso aqui for um relacionamento, como eu disse, tenta não colocar toda a sua expectativa, toda a sua noção de vida feliz em cima do outro, isso não é bom. Combinado, minhas queridas? Muitíssimo obrigada. Essa é a mensagem para a opção de número 2. Me conta aqui nos comentários se fez sentido. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, você já sabe. Muitíssimo obrigada. Um beijo. Se você vai com a gente para a terceira opção, bora ver quais são as mensagens para a opção de número 3. Vamos então de mensagem para quem se conectou com a opção de número 3, Pedra da Lua. Quais são os conselhos, direcionamentos do oráculo aí para o seu momento atual? O gambá e a magnólia. Proteção. Aqui é para quem está se defendendo dos outros, para quem está se protegendo excessivamente, para quem está afastando pessoas. Então, a opção número 3
eu quero pegar esse lugar e eu quero pegar um outro lugar também, que são pessoas que estão se sentindo sozinhas, desamparadas, porque a gente tem essa magnólia que com a proteção, me veio muito isso. Você é muito protegido espiritualmente, você é muito guiado espiritualmente. E talvez você esteja se sentindo sozinha, porque tá puxado, porque tá difícil, porque tá, sabe assim, quando a vida começa a ficar muito pesada, você é protegida. Então, mesmo quando você acha que você não tá sendo, que você tá fazendo as coisas sozinha, ou que tá muito difícil, que ninguém tá vendo, a sua espiritualidade tá te falando que você é divinamente protegida e você é divinamente guiada. Acredite nisso, você sabe que isso é verdade. Acredita nisso. Acredita que eles estão cuidando de você, que o plano espiritual tá com você, que tem um plano para sua vida. E aqui me vem essa mensagem de que talvez você esteja lutando muito para se proteger, talvez muito tempo. De repente você está batalhando muito tempo sozinha, sabe? Eu estou conectada com pessoas aqui que estão acostumadas a fazer tudo sozinha, que estão acostumadas a se defender muito sozinhas. A sua espiritualidade cuida de você. Então não precisa ter medo, não precisa temer, não precisa ter medo. Você não precisa estar se protegendo o tempo todo, você não precisa estar em estado de alerta, preocupada com tudo que vai acontecer todo o tempo. Coisas que desviam do seu caminho, tem coisas que a sua espiritualidade te protege que você nem sabe. Então, às vezes a gente tem essa falsa sensação de estar no controle de tudo o tempo todo. Então o gambá ele traz muito essa coisa do eu estou com medo, então eu vou me defender. Eu estou com medo, então eu vou me proteger. Eu preciso me antecipar e me dar esse estado de alerta, sabe? Me dá essa sensação e essa coisa que você sente que você tem que se proteger o tempo todo. E a sua espiritualidade cuida de você. Então, assim, não faz sentido. Então peça. Peça proteção. Mas desiste um pouco dessa ideia de que você tem que se proteger o tempo todo, sabe? Desiste um pouco dessa ideia de que você tem que estar em estado de alerta todo o tempo, ou que você tem que se proteger o tempo todo. Tira um pouco essa ideia. A sua espiritualidade quer que você saiba que você é sim cuidado, que você é sim guiada, mesmo nos momentos que você acha que você tá sozinha. Mesmo nos momentos que você acha que ninguém está te olhando, que ninguém está ouvindo o que você tá pedindo, o que você tá implorando ajuda, ou que, sabe? E talvez você seja uma pessoa que não tem para quem pedir ajuda. Muita gente não tem. Não tem com quem contar. Conta com a sua espiritualidade. Você tem. Você tem sim com quem contar. O que quer que você acredite, tá? Que a gente não tá falando de religião, não. O que eles estão te falando aqui é que você já é protegida. E que, claro que sim, você pode se proteger de algumas situações, mas quem cuida de você são eles, é a sua espiritualidade. Então, quando você tiver um problema, quando você perder o chão debaixo dos seus pés, ou até quando estiver tudo bem, porque às vezes está tudo bem, a gente está com medo de perder aquele está tudo bem, a gente está com medo de perder aquela estabilidade. Peça proteção. Se você não pedir, eles vão te proteger mesmo assim. Olha lá, eu tô falando. Você tem espiritualidade sim, meu amor. A sua espiritualidade está vendo tudo sim. Você é uma pessoa extremamente intuitiva, extremamente protegida, extremamente conectada com a sua espiritualidade. Tenha você consciência disso ou não. E aí a gente tem um 9 de espadas aqui, que é o seguinte. Você tá ansiosa por quê? É isso que eles estão te perguntando aqui. Você tá se sentindo sozinha por quê? Você tá muito ansiosa por uma pessoa que sempre dá um jeito de resolver tudo. Eu vi essa frase esses dias, achei um lacre. É um período de cura para você também, tá? Opção número 3. Sinta-se convidadíssimo para ouvir a opção de número 1. É um momento de cura. A gente tem um 4 de espadas aqui falando para tudo. Para tudo. Eles estão cuidando de você. Cuide-se também. Não precisa ficar em estado de se proteger, não precisa ficar em estado de defesa, você não precisa ficar ansiosa, né? Mas não se preocupa tanto com coisas que não dependem de você, dependem do tempo. Coisas que dependem de você, que estão no seu controle, que estão na sua mão, que são da sua autoridade executar, que são, né? Você tem
poder de manifestar. E você tem o poder de manifestar qualquer coisa, porque você é muito conectado espiritualmente, né? O mago fala que tudo que, assim como é em cima, é embaixo. Então, tenha paciência, você vai manifestar o que quer que seja, que você está buscando, que você está procurando aqui. Mas a espiritualidade tem o tempo dela. Mas a espiritualidade trabalha no tempo divino e não no nosso tempo. Então eu tô vendo aqui algumas pessoas que querem manifestar alguma coisa e talvez isso está demorando um pouco mais de tempo, e aí essas pessoas começam a ficar achando que isso depende delas. Mas não, é porque você é protegida, você é guiada. Tem coisas que estão acontecendo que não estão no seu controle e não estão ao alcance dos seus olhos, porque não são a sua parte, é a sua espiritualidade que está agindo. E não adianta você querer agir pela sua espiritualidade, porque não vai acontecer. No fundo do deck a gente tem o eremita. Então recolha-se, escuta o que a sua intuição está te falando, porque quem está falando com você é a sua espiritualidade. Então respeita o tempo divino, respeita o tempo das coisas, acredita que estão cuidando de você e que mesmo quando seus olhos não conseguem enxergar, quando você não consegue ver, você está sendo protegida. Portas que não são suas vão se fechar, e não pense você que é um castigo ou que é uma punição ou que você não tem merecimento. A sua espiritualidade vai fechar portas que não são suas para abrir as portas que são suas. Só tenha paciência. Tenha paciência de aguardar e acredite que você é protegida, acredite que a sua espiritualidade está com você, acredite que eles olham por você mesmo quando você decide não olhar e mesmo quando você acha que não tem ninguém olhando, que você está sozinha. Eles estão cuidando de você. Então, assim, se você está cansada, descansa. Descansa porque tem alguém te protegendo. Descansa porque quem você pode confiar e pode ter certeza que você não está sozinha, está olhando por você, está cuidando enquanto você descansa, enquanto você já fez a sua parte, a espiritualidade está fazendo a dela. Tenha paciência e acredite. Eles estão cuidando de tudo. Tá bom? Meus bens, muitíssimo obrigada. Me conta nos comentários se você gostou, se fez sentido. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Muitíssimo obrigada. Um beijo, até o próximo vídeo.